versículo 21 do capítulo 5 de Marcos. Jesus entrou novamente, peraí que eu estou perdido aqui, capítulo 5, versículo 21, aqui, achei. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Eu falei com Jairo ainda há pouco ali, né? Tem mais um Jairo aqui, o Jairo da Bíblia. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar, na verdade havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, Senhor, olha só, a multidão aí te aperta, de todos os lados. Como o Senhor ainda tem coragem de perguntar, né? Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras. Diga assim: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, não tenha medo, apenas creia, apenas creia. Amém. Continuando a leitura então, verso 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, glória a Deus, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saiam, e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-se, ou levante-se. A menina, que tinha 12 anos de vida, o mesmo tempo de sofrimento da mulher que foi curada, né? Levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não se contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Amém. Dobre a sua atenção, eu quero rapidamente, por conta do batismo, pela manhã acho que eu falei uns 15, 20 minutos no máximo, agora também não vou passar disso, por conta do horário, eu gosto de cuidar com o horário. No caminho do milagre, existem muitas situações que nós vivemos, situações difíceis. Todos nós passamos por situações difíceis. E existem situações que é tão difícil que nós não sabemos nem como agir. Nós não sabemos de que maneira proceder. O que eu vou fazer para resolver essa situação? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Pode ser em qualquer área da vida: saúde, finanças, casamento, relacionamento com filhos, trabalho, falência, enfim, tantas situações, perseguição, calúnia. Existem situações, e todos nós, repito, já passamos por isso alguma vez na vida, de dizer assim, para Deus, ou para si mesmo, ou para qualquer outra pessoa perto de você: eu não sei o que fazer. As minhas forças acabaram. E quando não há o que fazer, é nesse momento que nós devemos aprender a trilhar o caminho do milagre.
Porque milagre é isso, é aquilo que a gente não pode fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer, quando todas as nossas forças, elas se esgotam, elas se acabam. Então é o momento em que a gente precisa aprender a trilhar o caminho do milagre. Mas no caminho do milagre, há algumas lições que nós podemos aprender no caminho do milagre aqui dessas pessoas. Nós podemos tirar algumas lições para também aplicá-las no caminho que nós estamos trilhando, no caminho para o nosso milagre, no caminho para a resposta que estamos esperando. Algumas lições que eu tenho certeza que vai poder abençoar a sua vida. Amém? Muito bem. Essa passagem é muito conhecida. Jesus, ele vai até a casa de Jairo para curar a sua filha, que agora já sabemos que ela morreu. Quando Jesus chegou lá, ela já estava morta. Mas no caminho do milagre de Jairo, qual era o milagre que Jairo esperava? A ressurreição da sua filha. No caminho do milagre de Jairo, entrou uma outra pessoa nessa história, que não sabemos o nome dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus e ela entrou no meio daquela multidão que ia em direção à casa de Jairo. Era uma viagem a pé. Ela entra no meio daquela multidão e ela toca na orla da roupa, do vestido de Jesus, porque ela tinha ouvido falar de Jesus e ela estabeleceu no seu coração. Lembra que pela manhã eu falei sobre fé? O que é fé? Fé não é apenas dizer eu creio, fé é movimento, fé é ação, fé é você ir em direção àquilo que Deus falou para você. Então ela ouviu falar de Jesus e ela foi na direção de Jesus, entrou no meio daquela multidão. Ela já estava bastante debilitada, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Ela era considerada uma mulher impura por conta da enfermidade dela, no contexto daquela época, na cultura daquela época, por conta do fluxo de sangue. Mas ela entrou no meio da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. E ela estabeleceu no seu coração: se eu tocar, se eu somente tocar, eu serei curada. Amém? E foi o que aconteceu. Ela tocou na orla do vestido de Jesus, imediatamente saiu virtude, saiu poder de Jesus, e ela foi curada. Então Jesus sentiu que saiu virtude dele e perguntou: quem é que me tocou? E os discípulos: Senhor, dá uma olhada, a multidão é muita gente, todo mundo aperta, toca o Senhor. E Jesus disse: alguém me tocou diferente. Não é qualquer toque, é diferente. Alguém encostou em mim, alguém se aproximou de mim com muita fé. Então a mulher se apresentou tremendo e disse o que ela havia feito. Então Jesus disse: foi a sua fé que te curou, foi a sua fé que te salvou. Então Jesus continua no caminho do milagre de Jairo, e agora essa mulher chegou no final do caminho do milagre dela. Ela se encontrou com Jesus e recebeu a cura, e Jesus vai até a casa de Jairo, e quando o milagre acontece ali, preste bem atenção nisso, quando a mulher é curada, a notícia chega para Jairo. Jairo está vendo aquele milagre acontecendo, e alguém diz: a sua filha não tem mais solução. Para essa mulher, talvez, agora para sua filha acabou. Por quê? Porque ela morreu. Então não importune mais o mestre, não tem mais o que fazer. E Jesus então diz: apenas creia, apenas creia. E foram então até a casa de Jairo. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina, entraram no quarto. Jesus levantou a menina, ressuscitou a menina e pediu que desse alimento para a menina. Toda essa trajetória, nessa trajetória nós podemos aprender algumas coisas para aplicar no caminho do nosso milagre. Qual é o milagre que você precisa? O que você está vivendo nesse momento? Qual é a situação que a sua família está vivendo? Que tipo de solução você precisa? Então, primeiro ponto, versículo 24. Olha só, vamos ler mais uma vez. Agora apenas o versículo 24, está dito assim: Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-o ao seu redor. Então, Jairo, ele foi até Jesus e levou Jesus com ele, Jesus o acompanhou. No versículo 24, nós aprendemos aqui que não há como receber o milagre, não há como viver milagre se você não levar Jesus com você. Se você não convidar Jesus para fazer parte da sua vida. E Jesus, ele só vai fazer parte da minha e da sua vida se eu fizer um compromisso com ele.
Amém? Esse homem, Jairo, levou Jesus consigo. Tudo começa com um relacionamento diário com Jesus. Você quer viver milagres, você quer viver restauração, você precisa de um relacionamento diário com Jesus. Quando eu falei no início da minha fala sobre vida devocional, sobre leitura da Bíblia, é na palavra de Deus que você vai conhecer quem é Jesus. E a minha está remendada aqui, dá uma olhada. É na palavra de Deus que você vai conhecer quem é Jesus. É na palavra, na Bíblia, que Deus vai se revelar para você. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra coisa que você já tenha visto na face da terra. Essa palavra, ela é viva. Quando você lê essa palavra, medita nessa palavra, você conhece a Deus através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é penetrante como espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva e poderosa. Você precisa de um relacionamento com Jesus. Amém, meus irmãos? Muitos vêm a Jesus apenas pelo milagre, mas ser amigo de Jesus é ter uma vida de milagres. Não busque Jesus apenas com a intenção de um milagre esporádico. O maior milagre de todos é você se relacionar com Jesus. É você se abdicar das suas vontades e viver aquilo que Jesus está chamando você para viver. Não vá sem Jesus no caminho do milagre, não vá sem Jesus, porque senão não haverá milagre. No caminho do milagre, não vá sozinho. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, olhe para ela e diga assim: não vá sozinho. Leve Jesus com você. No versículo 28, nós aprendemos algo extraordinário. Olha só o que está dito no versículo de número 28. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Essa mulher tinha muita fé, sim ou não? Ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se eu tocar, serei curada. Inspire-se com a fé de outras pessoas. A fé dessa mulher é uma fé que inspira. E eu falei pela manhã sobre fé, repito, muitas não, todas as pessoas que estão aqui nessa noite, só estão aqui porque foram inspiradas pela fé de uma outra pessoa. Quem foi que convidou você para vir à igreja a primeira vez? E você veio e se converteu, entregou sua vida para Jesus. Quem é que convidou você para vir aqui nessa noite? Essa pessoa que te convidou é uma pessoa de fé. Ela convidou você para você vir, para adorar a Jesus, para assistir um momento maravilhoso de batismo. Talvez você já seja um crente, talvez você ainda não tenha feito o seu compromisso com Jesus, mas todos nós nos aproximamos de Jesus, porque alguém cheio de fé um dia nos fez um convite. Amém, meus irmãos? Então aprenda a se inspirar com a fé de outras pessoas. Muitas vezes nós nos inspiramos só com as coisas negativas. A gente olha para as coisas negativas das pessoas e a gente fala das coisas negativas, isso, aquilo outro. Aprenda a se inspirar com coisas boas. Aprenda a se inspirar com a fé de outras pessoas. A mulher doente inspirou Jairo. Você imagina, chegou a notícia e disseram assim: Jairo, a sua filha morreu. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Levante as mãos, pai e mãe. Uma notícia como essa, o mundo desaba, não é verdade? É o fim do mundo, é o fim. Não tem pai e mãe que não desaba com uma notícia dessas. Mas ele acabou de ver um milagre. Ele acabou de ver aquela mulher tocando em Jesus e sendo curada. O mesmo Jesus que teve poder para curar o fluxo de sangue daquela mulher, é o mesmo Jesus que tem poder para fazer qualquer milagre na minha e na sua vida. Amém? Então Jairo, mesmo recebendo aquela mensagem negativa, ele se inspirou na fé daquela mulher. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, como está dito no versículo 27, uma mulher de fé. E Deus nos convida a vivermos pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que se você retroceder, se você voltar atrás, ou seja, se você desistir de viver pela fé, o nosso Deus não tem prazer em nós. Porque nós nos relacionamos com Deus através
da fé. Você não vê Deus, você não toca em Deus, você confia que aquilo que Ele disse é verdade e vai se cumprir. Isso é fé. Fé não é emoção. Existem emoções na vida de fé. Nós somos seres emocionais. Nos emocionarmos, chorarmos, nos alegrarmos, isso é legal, isso é bênção, faz parte da fé. Mas fé não é emoção. Fé é convicção. Amém? Fé é uma convicção transcendental, que excede a nossa compreensão. Por isso, muitas vezes, não conseguimos nem explicar. É uma confiança inabalável em Deus que nos faz continuar, apesar de, como foi dito pela manhã. Continuar apesar das circunstâncias. A fé dessa mulher não era uma fé apenas intelectual, mas uma fé prática. Porque, como foi dito pela manhã, fé é movimento. Se os irmãos que vão se batizar aqui, se tivessem dito assim, eu creio em Jesus, mas eu vou ficar parado, estagnado. Qual que é a ordem de Jesus? Seja batizado. Então, fé envolve decisão, envolve prática, envolve ação. E essa mulher, olhe só, alguns verbos que eu encontrei aqui na vida dela, ela ouviu, ela creu, ela foi atrás, ela enfrentou a multidão, ela tocou, ela testemunhou, ela disse para Jesus, sim, foi eu que toquei. Essa mulher não ficou apenas no campo da intelectualidade, ela se movimentou em direção ao seu milagre, e ela foi abençoada, amém, meus irmãos? Então, essa mulher nos inspira, e essa mulher inspira muitos através da sua história, e nós devemos aprender a nos inspirarmos com a fé de outras pessoas. Quem é que te inspira? Quem é que tem uma fé que te inspira? Pense um pouquinho sobre isso. E quem você está inspirando? Quem é que se inspira em você? Eu quero ser como você. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter esse conhecimento bíblico. Eu quero ter essa conduta. Eu quero me portar dessa forma. Eu quero ser um homem como você é, e um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher como você é a mulher de Deus. Eu quero ser um jovem de Deus, como esse jovem de Deus. Em quem você tem se espelhado? E você é espelho para quem? Difícil, né? Mas é possível. Versículo 35. Não desanime com o que os seus ouvidos ouvem. Olha só o versículo 35. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Entenda uma coisa, no caminho do milagre, tudo que importa é o que Jesus diz, não o que as pessoas estão dizendo. Disseram para Jairo, não tem mais o que fazer. Versículo 35. Olha só no versículo 36 o que Jesus disse. O que importa é isso aqui. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente dá mais ouvido para o diabo, para a mensagem negativa, para aquilo que veio para nos colocar para baixo, para nos fazer retroceder, do que para a voz do próprio Deus. Qual é a mensagem que mais se alastra? A boa ou a ruim? A ruim. A ruim. A notícia ruim, ela vende. A notícia boa, não. Por isso que nós temos essa inclinação, essa tendência de sermos influenciados com muita facilidade por mensagens ruins. Mas Jesus imediatamente, percebendo a luta que estava acontecendo dentro do coração de Jairo, ele diz no versículo 36, não tenha medo, apenas creia. Nós precisamos aprender a selecionar o que nós estamos ouvindo. Porque as palavras, elas têm poder, mesmo as negativas. Quando ela entra na sua mente, desce para o seu coração, isso te influencia. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que nós estamos ouvindo.
Romanos 10 e 17. Vou pedir para projetar aqui para nós, Romanos 10 e 17, para você poder ler comigo. Olha só que interessante. Esse versículo diz assim, 10, 17. Citei ele há pouco. Quero ler com você, está ali. Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou ouvir da palavra de Deus. Como que a fé vem? Pelo ouvir. Mas a incredulidade também. A dúvida também. A incerteza também. O questionamento também. Nós precisamos aprender a selecionar o que nós estamos ouvindo. Quem você está ouvindo? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, fala sobre a transformação da nossa mentalidade, metanoia, transformação de mentalidade, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se houver transformação na nossa mente. Como é que a mente é transformada? Através do que ela ouve. O que você está ouvindo? Jairo ouviu, não tem mais o que fazer, mas Jesus imediatamente chegou e disse, não tenha medo, creia somente, ou apenas creia. Você consegue crer assim? Você acredita que Deus está cuidando de tudo? Você confia de todo o seu coração? Então por que você murmura? Então por que você reclama? Se eu perguntar para sua esposa aí, homem, se você murmura, o que ela vai dizer? Se eu perguntar esposo, por esposo, se a esposa murmura, o que o esposo vai dizer? Quem murmura mais, o homem ou a mulher? Cuidado, rapaz, cuidado com o que você fala. Quem reclama mais, homem ou mulher? Depende, né? No deserto, muita gente ficou no deserto. Quando Israel peregrinava pelo deserto, ficaram no deserto muitos por conta da murmuração. Então olhe para frente e siga, amém? Confiando na palavra de Jesus. Versículo 40, convide os que se importam. Olha só no versículo 40, já indo para o final, está dito assim, a multidão riu de Jesus, Jesus chegou na casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus chegou na casa de Jairo, no versículo 40, riram de Jesus, porque Jesus disse, ela não está morta, ela está dormindo, e todo mundo já tinha visto ali que ela estava morta. Jesus disse, não, fique tranquila, ela está dormindo. Então riram de Jesus, ele porém fez todos saírem. Vocês estão rindo? Então suma daqui. Aí ele levou apenas o pai e a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João para dentro do quarto. Por que Jesus convidou somente essas pessoas? Porque elas se importavam. Elas se importavam. Tem gente que não se importa com seus problemas. Não. E às vezes você também não está nem aí para o problema dos outros, né? Quem é que você tem que trazer para perto? Quem se importa. Sabe que eu fico olhando como que nós valorizamos pouco a família. Só que o dia que nós precisarmos de alguém para cuidar de nós, tenha certeza, não será o seu melhor amigo que vai fazer isso. Não será a sua melhor amiga que vai fazer isso. Não será a galera do futebol que vai fazer isso. Eu acompanho pessoas que precisam de ajuda, de cuidados, pessoas já de muita idade e que agora precisam ser cuidadas. E quem cuida do homem quando ele fica velhinho e precisa às vezes que dê banho nele, quem é que cuida dele? A esposa. A esposa. Quem cuida da esposa? Se um dia ela precisar ficar acamada, velhinha, e o esposo estiver vivo, o esposo. Ou os filhos. Amigo só cuida se você pagar. E muitas vezes, quando nós temos vida e saúde, nós não valorizamos essas pessoas. E na verdade, são essas pessoas que se importam. Por mais que talvez você esteja brigado com um irmão seu, com uma irmã sua, ou com alguém da sua família, o dia que você precisar, por ser seu parente de sangue, eles vão te ajudar. Porque é
é parente, é família. Você entende? Então, cuidado com quem você pensa que se importa com você, e às vezes não se importa, às vezes só está do seu lado, é seu amigo, ou caminha com você, porque você pode oferecer alguma coisa. Jesus, olhando para essas pessoas, as pessoas que riram dele, quando ele disse que a menina estava apenas dormindo, ele então mandou todo mundo sair, sai todo mundo, e fica aqui só o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, aqueles que se importam e aqueles que têm fé. Amém? Você precisa se rodear de pessoas que se importam e de pessoas que têm fé. Jesus convida para o milagre apenas Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Os que riam no versículo 40 ficaram admirados no versículo 42. Olha só, versículo 42 está dito assim: a menina que tinha 12 anos levantou-se, quando Jesus então a ressuscitou, de imediato, e começou a andar. Todos aqueles que estavam rindo ficaram admirados. Diga assim, ficarão admirados. Diga assim, quem riu, ficará admirado. Amém? É Jesus quem faz isso. Jesus, ele não se abalou com as pessoas que estavam duvidando. E ele ajudou a mãe e o pai, Pedro, Tiago e João, a se manterem firmes para que pudessem ver o milagre. E por fim, versículo 43, alimente o milagre. Jesus disse, alimente ela, dê comida para ela. Quem era o milagre? A menina. Era o milagre de Jairo, era o milagre da mãe. E Jesus então disse, alimente a menina. A questão é, em que área da sua vida já aconteceu um milagre? Alimente o milagre, ou seja, cuide daquilo que você recebeu. Às vezes o seu milagre é o casamento. Você casou, olha que milagre. Que bênção, né? Amém, né? Então cuide do seu milagre. Por que você maltrata o seu milagre? Por que você se porta como uma garotinha de 15 anos? E você como um garotinho de 17? Cuide do seu milagre. Alimente o seu milagre. Por que você maltrata o seu milagre? Por que você despreza o seu milagre? Filhos são milagres. Alimente o seu milagre. Invista no seu milagre. Os seus filhos serão o reflexo do estilo de vida dos pais. Eu falei pela manhã sobre ansiedade. E a maior parte das pessoas que sofrem com crise de ansiedade, essa ansiedade vem lá da fase da infância. Elas cresceram num lar que não tinha estabilidade. Elas cresceram com medo do pai bater na mãe, com medo da mãe matar o pai, com medo do pai ir embora. Crianças que crescem com esse tipo de medo se tornam adultos ansiosos. Eu sou um deles. E provavelmente boa parte, a maioria de vocês aqui. Somos ansiosos porque tivemos uma criação disfuncional, no sentido do exemplo que vimos no relacionamento dos nossos pais, ou dos nossos cuidadores. Lembre-se agora, traga para a sua memória, quantas vezes você viu seu pai e a sua mãe discutindo, brigando, xingando, falando que iam se separar, ou o pai embriagado, ou coisa parecida, ou o pai o usuário de drogas, que não parava em casa, e assim por diante. Quantas vezes isso aconteceu, isso abalou você emocionalmente na fase da infância, e fez de você um adulto ansioso. Agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Só que a probabilidade de você fazer igual é muito grande. Porque nós somos programados. Nós fazemos, a grande maioria das coisas que nós fazemos no piloto automático. Aprendemos com alguém, com pai, com mãe, com cuidadores, e simplesmente respondemos. Então, a probabilidade de você repetir é muito grande. Sabe quem é que teve o poder de entrar na minha vida e impedir que eu repetisse o padrão familiar? Quem? Quem? Jesus. Porque na Bíblia eu aprendi o que é família. Na Bíblia eu aprendi o que é ser um homem. Na Bíblia eu aprendi o que é educação de filhos.
Deus, através da sua palavra, mudou a minha história. E é de muitos que aqui estão. E vai mudar a vida de muitos outros que confiarem e colocarem esses princípios em ação. No caminho do milagre, você há de viver o milagre para a glória de Jesus. Amém? Em que área da sua vida você precisa de um milagre? Ou talvez já recebeu o milagre. Se você já recebeu, alimente o milagre. Se você ainda não recebeu, siga esses passos, essas orientações dadas para que você possa viver um verdadeiro milagre. Você crê em milagres? Eu creio. Então escute esse milagre aqui, essa história. Enquanto isso, a banda já pode se dirigir para cá. Os batizandos, quando eu e o pastor Nírio formos nos trocarmos para o batismo, vocês vão subir aqui em cima, tá? E a mídia vai tirar uma foto de vocês que nós não tiramos antes do culto, tá bom? Então vocês vão subir aqui, vamos tirar essas coisas aqui, vamos subir aqui. A Denise vai conduzir vocês para a gente tirar uma foto. Presta atenção aqui, eu não terminei ainda a mensagem, olha só. É uma história real, é um testemunho real, então aconteceu. No continente africano, uma missionária, ela ofertou a sua vida para cuidar de crianças no orfanato, no continente africano. Muita pobreza, muita miséria, crianças, muitas crianças sem pai, sem mãe, órfãos. E essa missionária, claro, uma missionária cristã, toda noite ela orava com as crianças, ela ensinava as crianças a fazer as suas devocionais, a ter um relacionamento com Deus. Só segura um pouquinho, pessoal, deixa bem suave aí. Então, um dia ela fez um parto de uma mulher, e essa mulher já tinha uma filhinha de 2 anos, e ela teve um outro filho prematuro, e essa mulher morreu no parto. A missionária fez o parto e essa mulher morreu no parto. E agora as crianças estão no orfanato ali, e a missionária junto com a sua equipe estão cuidando de todas as crianças e da criança prematura que acabara de nascer e a mãe morrera, e mais a irmãzinha dessa criança prematura que tinha 2 anos. Estava muito frio e a bolsa de água para se aquecer e aquentar a criança a única que havia no orfanato havia estourado, e aquela criança prematura, ela precisava ser aquecida. Então, no momento à noite, a missionária reuniu todas as crianças para orarem. E veio uma menina, já 6, 7 anos, e se ajoelhou do lado da missionária, junto com as outras crianças, e a missionária começou a orar, pedindo: Senhor, envie para nós uma bolsa de água, uma bolsinha de água quente, para que essa criança ela seja aquecida, para que a gente não perca essa criança. E quando ela terminou de orar, ela ouviu a oração daquela criança de 6, 7 anos. Aquela criança disse assim: Senhor Jesus, ouça a oração da nossa missionária, envia essa bolsa de água quente para nós, para salvarmos a vida dessa criança. Mas, Senhor Jesus, eu percebo que a irmãzinha dela de 2 anos, ela está muito carente, ela sente falta da mamãe. Envia para ela também uma bonequinha, para ela poder brincar. Quando a missionária ouviu aquilo, ela começou a chorar, assim como você está agora com os olhos cheios de lágrimas, e eu também. Aí vem a incredulidade, né? Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível, mas de onde que vai vir agora uma boneca? A bolsa de água já é difícil, a gente está no Recavém da África. No outro dia chegou uma encomenda, uma caixa. E a missionária criou expectativas, mas quando ela viu ali a data em que aquela caixa foi enviada, aquela caixa havia sido enviada há 3 meses atrás. E ela fez a oração ontem. Qual que era a possibilidade de ter naquela caixa o que elas estavam pedindo, inclusive a bonequinha? Então a menininha veio alegre, a menininha de 6 anos que fez a oração, 6, 7 anos. Jesus ouviu a nossa oração, Ele mandou as coisas. Vamos abrir a caixa. E a missionária começou a abrir a caixa. E a menininha na expectativa, e a missionária: meu Deus, não frustre a fé dessa menina, faz alguma coisa. Mas tem 3 meses que essa caixa foi enviada.
E de repente, no meio de um monte de coisas, de remédios e alimentos secos, ela achou uma bolsa de água. E a menininha ficou muito alegre. Ela disse assim: se Jesus mandou a bolsa, Ele mandou a boneca também. E a missionária não sabia o que fazer. As crianças estavam ali esperando a boneca da menininha de 2 anos, que estava com a sua irmãzinha prematura e havia perdido a mãe. E de repente, lá no fundo, na caixa, ela achou uma boneca. E quando a menininha de 6 anos viu a boneca, ela disse: Jesus ouviu a nossa oração e Ele enviou a boneca. E ela pegou a boneca e foi correndo levar para a menininha de 2 anos. E aquela menininha ficou muito feliz. Como que é possível? Diz assim: Deus já sabia da oração e da necessidade. Diga assim: Deus sabe das minhas necessidades. Diga assim: no caminho do milagre eu viverei o meu milagre para a glória de Jesus. Você crê nisso? Então fique em pé para a glória de Jesus. Nós vamos proceder com o batismo, mas antes eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Assim que terminarmos a oração,